O que o Lamine Yamal tá fazendo? Esse é o clássico, foi um jogo de completo domínio do Real Madrid. O Barça tinha sim alguns jogadores fora por lesão, mas de qualquer forma o clima do jogo seria de guerra. Muito pelo que aconteceu na temporada passada, mas também pelo que falou o Yamal durante a semana, o que não é a primeira vez. Uma das regras mais antigas da provocação aconteceu. Se você fala mas faz, tudo lindo. Agora, se você fala e não acontece, você pode ser cobrado. E o mundo do futebol tá começando a questionar esse excesso de provocações e ego do Lamine, que com 18 anos tá trazendo pra ele uma apatia de muitos torcedores e não só de rivais. Mas afinal, até onde isso pode ir? Como isso pode impactar o seu futuro? Isso é o que a gente vai tentar debater hoje. Basicamente, o que eu vou fazer aqui hoje é dar uma recapitulada na carreira do Yamal, mas não na parte brilhante, e sim nas polêmicas que ele já acumulou algumas. Ai de mim também querer julgar o moleque, mas pô, com 18 anos ele já criou um personagem que pode ser ruim pra ele. No fim do clássico deu pra ver toda a provocação que rolou entre ele e o Vini Júnior, um pouco estranho pra dois caras que pareciam estar de boa minutos antes, e vamos combinar, essa treta foi bem legal de assistir. Deu pra ver o Rafinha indo contra o Vini, o que é meio contraditório visto que ele não fez isso contra os argentinos. E Yamal chamando vários pra porrada, e os jogadores do Real meio que trazendo algo como um fala muito pro espanhol. E vamos ser justos, é bem legal quando o clássico é desse jeito, eu gosto muito. Sobre o jogo, a gente tá vendo cada vez mais um Kylian Mbappé que além de craque domina o time, e indiretamente faz com que outras brigas acontecem, entre o técnico e jogadores. Acho que o Vini exagerou? Sim, mas toda vez que a Tigrinho tá na plateia, ele encarna aquele Vinícius, e realmente, se fosse um ano atrás com o Ancelotti, ele jamais sairia de um jogo desse. Agora, dizer que jogar pro Mbappé não funciona é um erro, porque ele joga muito. E eu nem preciso falar sobre o atual momento dele, 11 gols na La Liga, e o chute que ele acerta no gol que foi anulado, meu Deus do céu. E assim, tava impedido, mas de verdade, é um crime esse gol não valer, porque é absurdo. O que a gente pode tirar é um Real que vem evoluindo, mas que ainda não tá tão confiante no Xabi Alonso. E do lado do Barça não dá pra dizer que o time tá mal, principalmente porque tem várias lesões, tem vencido seus jogos apesar do El Clássico ruim, mas as polêmicas giram em torno de um cara. Cada dia mais, Lamine Yamal tem chamado mais atenção na mídia, não pela bola jogada, e sim por coisas que acontecem extra-campo. E eu vou ser justo, eu prefiro que ele tenha essa personalidade do que ser um cara quadrado, mas ele já tá passando um pouco do ponto, e em muitos momentos a gente vai ver isso aqui. Vamos pelo mais recente, o jornal Marca chegou a dizer pós-jogo que Yamal insiste em ser Neymar. Abre aspas, tendo ídolos como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que ele queira ser como Neymar. E as comparações com o brasileiro já vêm de tempos, muito pelo dentro de campo, pelo estilo de jogo, dribles, condução de bola. Agora, se a inspiração pode se estender até pra outras coisas, não é o que o povo de lá vai querer. Mas tá, deixa eu defender o Ney aqui, vamos ser justos. Não vou dizer que ele é o suprassumo do profissionalismo como o Messi ou como o Cristiano Ronaldo, mas nessa questão de provocação, eu não lembro dele no Barcelona ser tanto assim quanto o Yamal, bem longe disso. A gente viu o Neymar provocar sim, mas era uma coisa mais dentro de campo com dribles. E a antipatia pelo Yamal vem pelo que ele tem mostrado, e faz sentido. Ok, beleza, da onde dá pra dizer que vem todo esse ego? Vamos voltar um pouco no tempo pra ver a partir de onde essa ascensão do Yamal fez mal pra cabeça dele. Não é segredo pra ninguém o surgimento dele, que foi meteórico, com 15 anos já estava estreando no profissional. E antes dos 17 já tinha ganhado vários minutos no Barcelona, despontando como uma das maiores promessas do futebol. E o maior ponto de virada, creio que foi a Eurocopa de 2024. Um jogador único, desequilibrante, rápido e driblador. Pode colocar um ou dois em cima dele. A Espanha em si impressionou, mas mesmo sendo um jogador tão jovem, o Yamal era o grande nome daquele time. E se a gente for falar de ego, um jogo importante foi a semifinal contra a França. Antes daquele jogo, o meia Rabiot deu uma provocada no Lamine. Segundo o francês, o jovem tinha que fazer muito mais do que ele tinha feito até aquele momento. E bom, a resposta do Lamine foi dentro do campo. Gol dele, atuação excelente e a Espanha classificada. Depois desse jogo, ele mesmo disse pro Rabiot falar agora. E com esse poder de decisão impressionante, aos 17 anos ele já era campeão pelo seu país. Nesse momento, eu creio que ele era um jogador que todo mundo admirava. Era um jogador que resolvia as coisas dentro do campo. E o Yamal, ao lado principalmente do Rafinha, viveu um 2024-25 mágico. Atuações de bola de ouro, tanto em jogos de La Liga quanto em Champions, eram dribles, gols, assistências, mas acima que os números mostram, em encanto, talvez foi o jogador que mais encantou e o que mais fez as pessoas ligarem a TV. E a gente pode destacar principalmente a semifinal contra a Inter na Champions, onde isso é louco, ele jogou demais. Infelizmente, Barça e PSG não aconteceu na final, como poderia ter sido uma guerra, mas os momentos de ego do Yamal aqui começam mais no final da temporada. Não que isso já não existisse antes, mas vamos focar que aqui ele focava no Real Madrid, então a gente tem que ser justo. Inclusive, antes da final da Copa do Rei, Yamal apareceu com um cabelo diferente, mas no estilo que o Neymar faria. E dentro de campo ele mostrou que veio. O Barça, que ainda não tinha perdido pro Real, venceu mais uma vez e Yamal foi de novo um grande personagem. O Real Madrid teria perdido todos os El Clássicos do ano, e o grande personagem, o jovem que se poderia ser comparado ao Messi em termos de forma que surgiu, era o camisa 19. Porém, na comemoração ele foi criticado pelo rei da Espanha, por uma suposta falta de respeito, algo que já instigou a imprensa espanhola na época. Avançando um pouco, temos mais um momento que o Yamal falou uma coisa e correspondeu, agora na Nations League. O momento em questão foi uma discussão sobre a bola de ouro, em que disse que não acreditava que só o título da Champions credenciaria o Dembélé como o melhor do mundo, e que nas semis contra a França eles iam ver quem realmente era melhor.
Aspas fortes do moleque, mas até aqui parecia mais um negócio de autoconfiança e personalidade, não de ego. No jogo, mais uma vez ele resolveu, classificou a Espanha pra final com 2 gols, e a decisão seria contra Portugal, do já veterano Cristiano Ronaldo. Um confronto de gerações, e aqui provavelmente é a primeira vez que o tiro saiu pela culatra. E eu já vou continuar, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui, e se você estiver gostando, me dá uma chance. Tem vídeo mais histórico, tem análise recente, tem vídeo mais de opinião como é esse aqui que eu tô fazendo agora, enfim, você pode gostar. Agora voltando, Portugal e Espanha, final da UEFA Nations League 2025. Antes do jogo é óbvio, por o Yamal ser um jogador que não tem medo de falar quando é perguntado, veio as dúvidas sobre o que ele esperava da partida e sobre o enfrentamento com o CR7. Cristiano é uma lenda, e todos nós temos muito respeito por ele, mas eu farei o meu trabalho, que é vencer a partida. Foi o que disse o Yamal. Antes do jogo vazou imagem dele no treino imitando o robô, e ele ainda postou um story, nascido pra isso. E bom, ele pode até ser, mas se tratando dos grandes palcos contra o Cristiano, eu acho que ele fica um pouco pra trás. Em campo ele ficou no bolso pro Nuno Mendes e viu o outro nascido pra vencer. Uma vez mais, Cristiano, aos 40 anos, decidir e Portugal ser campeã, talvez a sua primeira grande derrota em final na carreira. No pós-jogo também viralizou a imagem dele virando o rosto na hora de dar a mão pro Cristiano. E com todo respeito à mão, mas você tá de sacanagem. Eu sei, tinha acabado de perder, tava puto, mas pô, não tem como você não dar a mão pro Cristiano, não, isso é loucura. Vamos entender então, até aqui a gente tem um jogador que tem persona, não tem medo de falar e nem de jogo grande. Isso em si não é um problema, mas quando dá errado, pode virar meme. Eu vou até trazer algum exemplo. Na verdade, vamos falar de um que deu certo. Se a gente for falar de Romário, quando ele falava que ia fazer 3 gols, que ia vencer a Copa do Mundo ou que era o melhor, na imensa maioria das vezes ele realmente cumpria suas promessas, então a marra dele era justificada. Agora tem casos como o do Alacian esse ano contra o Atlético Mineiro, que criou um baita tumulto e no jogo da volta não fez jus e até perdeu o pênalti. É uma grande promessa, mas teve que aguentar ouvir por conta disso. Assim, são prateleiras diferentes, mas eu não tô falando dos jogadores e sim da situação, ok? E é justamente o que vem acontecendo com o Yamal em proporções maiores essa temporada. E eu nem queria falar sobre isso, mas voltando para as comparações com o Neymar, a gente tem que falar sobre o que ele fez nas férias. Como eu disse, não é algo que pra mim importa porque é férias, então ele faz o que ele quiser, mas eu tenho que citar pra gente continuar o vídeo. Primeiro momento legal, ele vir pro Brasil, visitar o Ney, que é o grande ídolo dele, isso até é um bom motivo pra viralizar. Só que talvez o Ney passou umas dicas pra festa de aniversário dele em Ibiza, né? Vamos ver. Como a gente sabe, tava rolando o Mundial, mas o aniversário do Yamal era 13 de julho e o espetáculo midiático foi feito. Não sei se foi o Léo Dias dele ou qualquer outro, mas se ele passou do ponto, talvez. Primeiro, pelas informações que vazaram, Yamal pediu por loiras de dimensões específicas em sua festa e foi denunciado por contratar anões que inclusive entraram na justiça contra ele pela forma como foram tratados, já que ele estaria provocando a ridicularização. Deve ter sido uma festa muito louca, né? Vamos combinar. Pensando bem, se pintasse o convite, você iria? Eu sim, porque eu sou muito fã do Yamal. Só por isso. Já que a gente tá falando de comparação, vamos fazer um exercício. Troca o nome dessa notícia de Yamal pra Messi. Parece uma coisa que não faz muito sentido. Agora, se você trocar de Yamal pra Neymar, não seria impossível de acontecer. Outras coisas, várias notícias, namoros, várias mulheres que ele ficou, que eu nem sei porque eu tô entrando nesse mérito, o que ele faz não é da minha conta. Achei importante trazer porque eu acho que é por isso que eles atrelam a imagem dele muito com a do Neymar. Eu particularmente só acho engraçado, mas eu tinha que citar. Entrando na temporada 2025, a expectativa pra cima do Yamal era a melhor possível. O que ele tinha mostrado um ano antes surpreendeu o mundo. Agora com 18 anos, ele resolveria mais jogos grandes e visto como o grande futuro do futebol mundial, ainda mais entrando em uma temporada de Copa. Houve a resolução da Bola de Ouro também. Yamal venceu o Copa pela segunda vez, mas não venceu o prêmio de melhor do mundo, ficou em segundo. E o próximo jogo contra o PSG na Champions traria outros daqueles momentos de provocação. Antes do jogo, de novo teve post no Instagram e bom, outra vez no bolso do Nuno Mendes. Tá vendo que são as próprias atitudes dele que constroem uma antipatia no nome dele? Isso antes não existia. É muito jovem, eu gosto das provocações, mas todo mundo admirava ele pelo futebol. Só que quando ele fala e não cumpre, começa a ficar puxado. Até que chegamos nessa semana no El Clássico. Lamine participou da Kings League, fez seu gol de pênalti e segundo mesmo, o Real Madrid só sabia roubar e chorar. Antes do jogo, mais uma vez, uma foto de um jogo passado contra os merengues, onde ele foi bem. Só que em campo mesmo, dessa vez isso não se repetiu. Como o Vini disse, hoje você só tocou a bola para trás e você fala muito. E realmente, ele ficou no bolso do Carreiras. Vou dizer que eu sou contra? Não, mas relacionando com o título do vídeo, o que o Yamal tá fazendo? Acho que o ponto é que ele sai um pouco daquele europeu quadrado que se espera, mas agora ele tá passando um pouco do ponto. O que a gente pode analisar do Yamal é que ele tá mais próximo em questão de carreira de um Neymar do que de Messi e Cristiano, pensando em profissionalismo. Não sei se existe uma solução, se vai continuar assim, até porque alguém pode chegar nele e dar um toque, ou ele pode simplesmente mudar. É um moleque de 18 anos, ele vai errar e vai acertar. Pensando em futuro, pode ser que ele foque menos na mídia, na namorada, na Kings League ou em coisas desse tipo. Ou ele
pode ser um cara que é polêmico, mas que joga muito e que tem uma carreira encurtada por conta disso. Não dá pra saber, é muito jovem, tudo pode mudar. É um jogador incrível. O Barça não vive o ano que viveu no ano passado e pós-lesão ele tende a melhorar fisicamente. O elenco também, com a volta de vários jogadores, então o que resta pro Yamal ainda não sabemos. Se essas escolhas que ele tá tomando influenciam ou não sua carreira e qual que é a imagem que ele tá passando, porque cada dia mais ele pode se tornar um jogador odiado por alguns. No geral, desde o ano passado pra cá, o jovem Lamine mostrou dentro de campo o porquê é diferente. Não é pra qualquer jogador aos seus 17 anos fazer uma temporada de nível bola de ouro. E acima disso, ser o jogador mais desequilibrante nos palcos onde só tem gente grande. Esse moleque é um fenômeno. O que ele faz com a bola nos pés não parece ser a preocupação, e sim tudo que está mais relacionado à parte mental, já que ele já vem dando sinais de um jogador com um ego muito alto, que por momentos pode ser muito bom, mas quando não é, ele vai ter que aguentar. É engraçado pensar no combo Neymar, festas, Kings League, Barcelona, com certeza o Yamal tem carisma e eu particularmente gosto desse estilo dele, é algo que traz outros assuntos pro jogo, mas até onde isso pode afetar o desenvolvimento da sua carreira? Eu não sei. Por isso eu quero saber a sua opinião, o que você acha da personalidade de Lamine Yamal? Acha que ele tá passando do ponto e tendo muito mais ego do que deveria, ou acha que personagens assim são importantíssimos pro cenário atual do futebol? Me diz aí, nos comentários.